Olá a todos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ver essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. Que você possa curtir, comentar, compartilhar, né? Fazendo isso, você vai estar espalhando a mensagem para mais pessoas, né? E fazendo isso o canal entende, né? O YouTube entende que é um bom conteúdo e ele espalha para mais pessoas, amém? A devoção nós encontramos aqui no livro de Lucas, o capítulo 4 e os versículos 2, 3 e 4. E diz assim: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Aqui fala sobre a tentação de Jesus no deserto, quando ele passou 40 dias e 40 noites no deserto sem comer nada, né? Aqui fala especificamente que ele não comeu nada. Não sei se ele bebeu algo, né? Porque aqui a palavra não fala, mas diz que ele ficou sem comer nada durante 40 dias e 40 noites. E ele foi tentado durante esse período pelo diabo, né? O diabo ficou lá o tempo todo tentando Jesus. E quando terminou os 40 dias e 40 noites sem ele comer nada, ele teve fome, né? Ele já estava desejando comer, com vontade de comer, também passou 40 dias, né? E o diabo foi tentar Jesus, né? Dizendo para ele que se ele fosse filho de Deus, que se ele fosse Deus, que ele praticamente quis dizer isso, que ele usasse o seu poder para transformar as pedras que tinha ali no deserto em pães, né? E Jesus o respondeu com a palavra de Deus, né? Com a palavra que é a Bíblia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque nós não vivemos só do alimento físico, do alimento sólido. Nós precisamos nos alimentar da palavra. É o que eu sempre falo aqui, né? Quase todas as vezes nos vídeos, que nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E Jesus passou todo esse tempo no deserto sem comer nada, porque ele foi alimentado por Deus. Ele foi alimentado pelo Espírito de Deus, não pelo alimento sólido, né? Não pelo alimento físico, mas pelo alimento espiritual. E nós necessitamos desse alimento também. Todos nós, porque a nossa alma anseia por Deus, o nosso espírito é desejoso por Deus e o nosso espírito precisa ser fortalecido. E ele só é fortalecido com a palavra, né? Ele só é fortalecido com esse alimento espiritual, com esse maná que vem do céu, que é a palavra de Deus, porque ela é poderosa. O alimento sólido serve para fortalecer o nosso corpo, né? Nos dá ânimo, né? Nos fortalecer, nos dá força. O nosso corpo precisa, lógico, de alimento. A gente ficar muito tempo sem comer, sem beber, a gente desfalece, não tem como. Assim, da mesma forma é o espírito, né? O nosso espírito necessita desse alimento. Então, o diabo querendo tentar Jesus, querendo que Jesus caísse na tentação, vendo que ele estava fragilizado, ele chegou nesse momento e ofereceu, né? Pão, ofereceu, mostrou para Jesus que ele tinha poder para aquilo, né? Para transformar as pedras em pães. Mas Jesus não quis tentar Deus, porque ele estava ali em uma missão. Ele estava passando por aquele momento para ser provado. E ele foi provado e aprovado por Deus, porque ele não caiu nas ciladas e nas tentações que o diabo lançou sobre ele. Porque o diabo, nesse momento que ele estava lá sendo tentado, ele ofereceu pão, ele ofereceu dinheiro, riquezas para Jesus, né? Porque ele é quem comanda todo mundo, as riquezas, né? Deus, quando expulsou ele do paraíso, lá do céu, ele veio aqui para o mundo. Então, o reino dos mundos são dominados, infelizmente, pelo inimigo, né? Ele tem o controle dessas coisas, infelizmente, né? Mas tudo com a permissão de Deus, né? Porque é Deus que é soberano.
Então, ele ofereceu riquezas para Jesus Cristo, se ele o adorasse, se Jesus adorasse a ele queria isso, que Jesus se prostrasse diante dele e ele o adorasse. Então, ele ofereceu toda a riqueza do mundo para Jesus, sendo que Jesus era Deus, sendo que Jesus era dono de tudo aquilo. Mas é essa arma que o inimigo usa para tentar as pessoas, é essa arma que ele usa para conquistar as pessoas. Isso aqui passa para nós o ensinamento, né? Que é isso que o diabo usa para conquistar as pessoas aqui na terra, infelizmente. São riquezas, são famas, né? É luxo, é dinheiro, é isso que ele oferece. Muitas pessoas caem nas armadilhas do inimigo, a maioria delas porque estão passando por provações, estão passando pelo deserto, né, como aqui Jesus estava passando. Quando estão passando pelo deserto, vem muitas ofertas fáceis, vem muitas ofertas do inimigo para tentar nos iludir, nos enganar, para que a gente caia. Se a gente está passando por alguma dificuldade financeira, porque muitas pessoas passam, né, não tem como, o inimigo sempre vai lançar propostas fáceis, né, para que nós possamos cair nessas propostas, né, nessas investidas que ele tem. Tudo isso para nos afastar dos planos que Deus quer para nós. Então, ele vê a nossa fragilidade, ele vê o que a gente está precisando e ele vem e lança propostas dessa forma para que a gente caia e perca a bênção de Deus. Ele tentou Jesus nas partes em que Jesus estava fragilizado, né? Tudo isso para tirar o foco de Jesus, para que Jesus viesse cair nas ciladas dele. Mas Jesus era o Filho de Deus e ele estava aqui com a missão de obedecer somente o Pai. E nós devemos pegar isso como exemplo, como reflexão para a nossa vida. Que se a gente estiver passando por momentos difíceis, de lutas, de aflições, por algo e o diabo vir com ofertas fáceis para nossas vidas, a gente tem que lançar fora, a gente não deve cair nas ciladas do inimigo. A gente fala muito com relação à vida financeira, porque é da onde vem mais a facilidade, né? Das propostas que ele lança para nós. Ele oferece várias e várias propostas, inúmeras, né? De dinheiro fácil, de riqueza fácil, né? Com esse negócio de jogos que está aí hoje em dia, infelizmente, ele lança propostas para a gente cair em propinas, né, infelizmente, para roubar, para enganar, todas essas coisas, né, tudo isso para oferecer dinheiro, poder às pessoas. E muitas pessoas caem nisso, né, infelizmente, porque querem alcançar isso de forma rápida, não querem trabalhar, não querem se esforçar para conseguir ter o seu sustento. E a palavra do Senhor fala que nós devemos trabalhar para ter o nosso sustento, né? A palavra é bem clara sobre isso. E muitas vezes as pessoas não querem ou trabalham, mas querem enriquecer de forma fácil e usam coisas ilícitas, coisas que vão prejudicá-la lá na frente para poder alcançar logo o seu objetivo. E não é isso que Deus quer das nossas vidas. Essas propostas, quem lança é o inimigo. É ele que lança para que as pessoas venham cair e venham ficar sendo dominadas por ela. Nós devemos tomar e seguir o exemplo de Jesus Cristo, né? Quando ele vier nos oferecer pão, comida falsa, comida errada, a gente descartar. O que isso quer dizer? Hoje em dia tem muitos falsos evangelhos, muitas palavras aí que dizem ser palavras de Deus, mas não são. São falsas pregações, é um falso pão sendo oferecido para as pessoas e muitas pessoas estão caindo, muitas pessoas estão sendo enganadas porque não conhecem o verdadeiro pão que é a palavra de Deus. O verdadeiro pão, o verdadeiro alimento espiritual é a palavra e muitas pessoas não conhecem e com isso elas se enganam com falsas pregações, com falsos profetas, com falsos mestres que não ensinam a verdade. Elas pegam a parte da palavra e ensinam meia verdade, como o próprio Satanás fez aqui com Jesus. Ele usou a palavra para tentar Jesus. Ele usou a palavra de Deus para tentar o próprio Deus, né? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo também lançou a palavra sobre ele, né? E
de certa forma, ele saiu dessa situação, ele não caiu nas tentações do inimigo. E nós devemos estar cientes, nós devemos estar firmes e fortes na presença de Deus, porque se a gente não tiver, a gente cai nas tentações que o inimigo lança, né? Porque não é fácil, todos somos seres humanos, todos somos falhos, errantes, e às vezes a gente está numa situação tão difícil que vem algo assim tão fácil que a gente acaba cedendo, a gente acaba caindo nessas tentações. Mas quando a gente está firme, como Jesus estava com Deus, claro que não tem como a gente comparar a gente com Jesus Cristo, né? Porque ele era o próprio Deus, não tem como. Mas quando nós estamos firmes com ele, firme na rocha que é Jesus Cristo, nós vamos ter certeza de que ele está conosco, nos guardando e nos protegendo, e que tudo que a gente está passando é só uma provação e que logo passará, né? Porque nenhuma prova dura para sempre, nenhum deserto dura para sempre. Jesus passou 40 dias no deserto, né? E depois a prova, ele passou, né? Ele conseguiu passar pela prova e resistindo ao diabo. É o que nós devemos fazer, passar pela provação quando a gente estiver passando por ela. Muitas vezes são lutas difíceis, sem resistir ao diabo, resistindo ao diabo. Me desculpe, eu falei errado. Resistindo ao diabo, nós devemos resistir quando ele lançar propostas e tentações para nós. Devemos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Durante a provação, nós devemos resistir às tentações que ele vai lançar, porque ele vai. E é no momento da fraqueza, no momento da fragilidade que ele chega lançando essas propostas, infelizmente. Nós devemos estar firmes e fortes na presença do Senhor Jesus Cristo para saber discernir o que é de Deus e o que não é, e não cair nas ciladas do inimigo e passar pela provação aprovado por Deus e glorificando o nome dele. E quando a gente passa pela provação, ele vem e nos abençoa grandemente, porque Jesus, quando passou, resistiu às tentações do diabo, né? Deus enviou os anjos e o alimentou ali, né? Deus enviou os anjos dos céus e o alimentou, trouxe comida para Jesus ser alimentado, porque ele passou pela prova, foi aprovado, não caiu nas tentações do inimigo, e ele foi abençoado por Deus. Da mesma forma é conosco. Quando a gente resiste à tentação, a gente passa pela provação, é aprovado, Deus vem e nos abençoa, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a vida do seu coração, que você tenha ficado com essa reflexão para a sua vida, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida e a sua casa, e fique que eu vou orar por você, em nome de Jesus, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Obrigada pela vida de cada pessoa que está passando aqui, ouvindo essa mensagem, ouvindo essa oração. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada pessoa grandemente, Pai, com teu grande e imenso poder. Que só o Senhor tem poder de abençoar a vida de cada pessoa. Nós estamos aqui clamando ao Senhor por misericórdia. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, pois somos seres humanos e falhos, cheios de defeitos, Pai amado, aptos a cair nas tentações que o inimigo lança sobre nós. Que o Senhor venha nos dar discernimento quando as coisas vêm do Senhor e quando não vêm, Pai amado. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para a gente não cair nas ciladas do inimigo e que a gente venha fazer a Tua vontade. Que o Senhor venha nos dar uma mente de Cristo e um coração de Cristo, para que a gente possa ser sempre obediente aos Teus ensinos e aos Teus mandamentos, Pai amado. Que o Senhor nos cubra com as Tuas asas protetoras, a nós, a nossa casa e os nossos, a nossa família. Que o Senhor nos guarde e nos livre do mal. Que o reino dos céus venha sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Que o Senhor venha guiar os nossos passos por caminhos eternos, por caminhos de justiça, pelo caminho da verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que eu peço, Senhor, por cada pessoa que está clamando dia e noite a Ti por uma cura, por uma libertação, por uma porta aberta, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai amado, que o Senhor venha trazer restauração para a vida dessa pessoa, venha trazer solução, Pai amado, pois todos clamam a Ti porque creem e têm a certeza que só o Senhor pode resolver o problema de cada pessoa. Que o Senhor abençoe os lares, as famílias, que a Tua graça alcance o coração de cada membro da família para que venham viver em paz e felizes e ter famílias fortes e unidas no Senhor Jesus. Que o Senhor seja a base, o alicerce de cada casa, de cada família, da minha casa e de todos que estão passando aqui.
Que o Senhor venha nos proteger, nos guardando debaixo das tuas asas protetoras, Pai amado. Que as ricas bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas. Eu te peço e já te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.